Vocês não imaginam a responsabilidade que é pegar esse microfone aqui e trazer uma palavra. É muita responsabilidade. Por quê? Porque através da palavra de Deus nós podemos alcançar lugares altos. Através da palavra de Deus a gente pode transformar a nossa maneira de ser. Através da palavra de Deus a gente pode transformar a nossa maneira de pensar. Então, eu fico assim, será que é isso mesmo? Será que é por aqui? Será que é por ali? O que eu posso fazer para que a palavra possa alcançar verdadeiramente os corações? Hoje eu quero falar sobre a vontade de Deus é melhor do que a sua preocupação. Você já pode dizer um amém, né? Não? Fala assim, a vontade de Deus é melhor do que a minha preocupação. Então nós temos uma situação aqui muito interessante. 1 Samuel capítulo 9. 1 Samuel capítulo 9. Fala assim para a pessoa que está ao lado: hoje a palavra vai mexer com você. Hoje você vai chorar. Você vai chorar. Traz lencinho aí para o povo aí. Hoje você vai chorar. 1 Samuel 9, 1 a 6. 1 Samuel 9, 1 a 6. Havia um homem de Benjamim, rico e influente, chamado Quis. Pastor sumiu de novo, hein? Filho de Abiel, neto de Zeror, bisneto de Becorate e trineto de Afia. Homem, peraí, de novo, volta lá. Rico e influente. Fala assim, rico e influente. Fala assim como eu, rico e influente. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Eu vou botar um cronômetro aqui, porque estão reclamando. Isso. Bom, verso 2. Ele tinha um filho chamado Saul, jovem de boa aparência, sem igual entre os israelitas. Os mais altos dos israelitas batiam nos seus ombros. Para você ver como é que esse cara era alto, hein? 3. E aconteceu que as jumentas de Quis, pai de Saul, extraviaram-se. E ele disse a Saul: chama dos servos e vá procurar as jumentas. 4. Eles atravessaram os montes de Efraim, a região da Salisa, mas não os encontraram. Prosseguindo, entraram no distrito de Salim, mas as jumentas não estavam lá. Então, atravessaram o território de Benjamim e mesmo assim não as encontraram. Chegando ao distrito de Zuf, disse Saul ao seu servo: vamos voltar a meu pai, deixará de pensar, vamos voltar, ou meu pai deixará de pensar nas jumentas para começar a preocupar-se conosco. O servo, contudo, respondeu: nesta cidade mora um homem de Deus que é muito respeitado. Tudo o que ele diz acontece. Vamos falar com ele. Talvez ele nos aponte o caminho a seguir. Fala assim: a vontade de Deus é maior, é melhor do que a minha preocupação. Amém? A vontade de Deus para a minha vida é melhor do que a minha preocupação. É bem melhor. Aqui nós temos uma situação muito interessante. Por quê? Porque nós temos homens desesperados atrás das tal das jumentas. Coloca aí Jeremias 29, 11. Ele estava preocupado com os animais. A família dele vivia disso. As jumentas eram importantes, o gado era importante. Sumiram. E aí vem uma preocupação, vem um estresse. Procura, não acha, procura, não acha. Fala assim: a vontade de Deus é melhor do que a minha preocupação. Então diz assim: porque
Deus dizendo, porque eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Vamos repetir esse versículo? Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Então, vamos fazer diferente. Repete comigo. O Senhor tem planos que me faz prosperar e não me causar dano. Planos de esperança e de um excelente futuro. O Senhor tem isso para mim. Amém? Então isso é uma lei, isso é uma lei, isso é um princípio. Você tem que entender isso. Você tem que entender isso. Então, olha só. Muitas vezes nós buscamos a Deus por causa de prejuízo. Nós encontramos a Deus por causa de prejuízo. Nós encontramos a Deus por causa de perdas. Nós encontramos a Deus por causa de problemas. Saul saiu de casa atrás de jumenta. Vê se pode. Foi um prejuízo. A família dele dependia disso. A família dele precisava disso. As jumentas eram importantes, eram animais que iam serem fertilizados, dar mais animais, era o negócio da família. Então começou com prejuízo. Então veja bem, muitas vezes um prejuízo na nossa vida é a isca que Deus tem para nos pegar. É a isca que Deus tem para nos atrair, para nós cumprirmos a sua vontade. Muitas vezes a dor nos ajuda a cumprir a vontade de Deus lá na frente. Quais são as 3 coisas que Saul tinha? Saul tinha riqueza, Saul tinha força, Saul tinha influência. Isso por causa da família dele. Vamos lá. Repete comigo. Força, influência, riqueza. Vamos lá. Força, influência, riqueza. Ele tinha isso. Ele tinha força, influência, riqueza. Só que tudo isso não nos poupa de problemas. Ele tinha força, influência e riqueza, mas tinha problemas. Tinha adversidades. Apesar de ele ser de uma família boa, de uma família rica, de uma família influente, de uma família conhecida, de uma família poderosa, isso não o poupou de problemas, de adversidades. Muitas vezes acontece com a gente alguma coisa, muitas vezes acontece alguma coisa difícil, né, na nossa vida, e a gente fala assim, nossa, o diabo aprontou comigo. A pergunta é, quem é que roubou essas jumentas? Quem é que espantou essas jumentas do pasto? Pode cair na boca do leão, pode cair na boca alguém pode roubar. Quem fez isso? Preste bem atenção. A preocupação maior não deve ser isso. Quem é que fez isso? Mas a preocupação maior deve ser o que vai acontecer comigo através disso, através desse problema. O que vai acontecer comigo através desse problema? Eu estou tendo um problema, eu estou tendo um prejuízo. E agora? Não importa quem afugentou as jumentas. Não se incomode pelas perdas. Deus tem sempre uma saída para você. Ele quer te colocar no centro da sua vontade. Eu estou falando isso e estou montando um quebra-cabeça para você entender o que aconteceu com Saul. Para começar, Saul saiu, perda grande, teve uma perda grande. Agora, quando essa perda acontece, eu preciso aprender uma lição. As perdas me fazem enxergar a minha vida com mais clareza. Vamos lá. Você vai cair na prova, gente. As perdas, repete comigo, as perdas me fazem ver a minha vida com mais clareza. Ou seja, muitas vezes está tendo tudo bem. Eu às vezes começo a me desviar, eu começo a ter outros problemas, procurar outros problemas, eu começo a perder
a minha experiência com Deus. Por quê? Porque está tudo bem, tudo bem, tudo bem. Quando acontece um problema, aquele problema tem a grandeza, tem a qualidade de me levar para Deus. Então aqui, o meu amigo Saul perdeu as jumentas, né? E essas jumentas, a perda delas, fez com que eles fossem para perto de Deus. Preste atenção, Saul tinha força, influência, riqueza, mas nada disso adiantou naquele momento, nada disso serviu naquele momento. Coloca aí o verso de número 5, 1 Samuel 9, 5. Vamos triturar esse versículo. Vamos voltar. O meu pai deixará de pensar nas jumentas para começar a preocupar-se conosco. Aqui tem uma coisa chamada desistência. Aqui tem uma coisa chamada rendição. Isso é uma coisa muito importante que eu preciso que você entenda isso. Eles estavam, cadê as jumentas? Sumiram. Aí vão procurar. E vamos achar, e vamos achar, e vamos procurar, e vamos achar, e vamos procurar, e vamos achar, e vamos procurar. Mas aí, no verso de número 5, acontece uma coisa. Não adiantou nada. Achamos nada. Então é melhor se render. É melhor desistir. Sabe, começa a virada de chave quando eu digo, eu preciso explicar isso com muita calma para você, para que você possa entender, para que você possa praticar isso na sua vida. Aqui ele se rende, ele falou assim, não adianta eu procurar, não adianta eu procurar. Por quê? Porque eu já procurei em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar, e não achei, é melhor voltar para casa. Ele se rendeu. Muitas vezes nós enfrentamos problemas no nosso braço, na nossa força. Por quê? Porque o Saul tinha força, influência, riqueza. Ele estava acostumado com isso. A buscar, resolver, buscar, resolver. Mas aqui, ele no verso de número 5, ele se rendeu. Se rendeu. Olha, eu não vou conseguir. É melhor desistir. Meu pai vai ficar preocupado comigo. Isso é problemático. Eu não quero que meu pai fique preocupado comigo. Eu vou melhor antes de ir embora, antes que meu pai fique preocupado comigo. Ele se rendeu. Rendição requer humildade. Eu não consigo resolver esse problema. Por que não acontece na nossa vida? Acontece na nossa vida o seguinte: eu tento de um jeito, eu tento de outro, eu tento de um jeito, eu tento de outro, eu tento de um jeito, eu tento de outro, vou tentando, não vou conseguindo, e aí me desespero, mas continuo tentando na minha força, e me desespero mais ainda. Aqui ele diz assim, chega, basta, eu me rendo, e presta bem atenção, a partir desse momento, a partir do verso 5, no verso 5 ele se rende, no verso 6 começa a haver uma mudança. Eu me rendo não quer dizer eu desisto. Eu me rendo quer dizer, estou fazendo a minha força, eu preciso da força de Deus, da intervenção de Deus, do amor de Deus, da cura de Deus, da direção de Deus, da unção de Espírito Santo. Eu preciso. Aqui não está dizendo que eu desisti, aqui está dizendo que eu me rendo. Tem crente aqui hoje? Tem crente aqui hoje? Então grita assim, eu me rendo. Eu me rendo. Eu abro a porta para Deus agir, porque eu já fiz tudo na minha força, eu me rendo. Aí começa o milagre. Qual é o segredo? Humildade. Qual é o segredo? Rendição. Eu me rendo. A partir do verso 6, coloca o 6 aí, companheiro. Mídia. Coloca o verso 6. O servo. A partir do verso 6, tudo começa a se resolver. A partir do verso 6, tudo começa a se mover. A partir do verso 6, começa a haver uma mudança, começa a haver uma transformação. Por quê? O fala assim, a partir do momento que ele falou assim, ó,
desistir, vão para casa. O servo falou assim: cara, nessa cidade aqui mora um homem de Deus que é muito respeitado. Tudo que ele diz acontece. Vamos falar com ele. Talvez ele nos aponte o caminho a seguir. Você pode dizer amém? A pergunta que eu tenho para você é: por que esse caboclo não falou antes isso? Por que ele não falou assim: vamos lá para aquela cidade, porque lá tem um homem de Deus, e aquele homem de Deus, ele fala o que tem que falar, ele acerta naquilo que ele fala. Por que ele não falou antes? Quem acertar ganha uma passagem de ida e volta a Jerusalém, com todas as despesas pagas pela igreja, com direito a acompanhante. Ninguém quis a passagem? Vem cá, por que o servo não falou antes? Sabe por quê? Porque antes não havia rendição, antes não havia desistência, antes não havia humildade. Gente, eu como pastor, me frustra muitas vezes a gente falar algumas coisas para as pessoas e elas não seguirem. A gente sabe por uma experiência, a gente sabe pela direção de Deus, a gente sabe pela direção do Espírito Santo, a gente sabe por experiência de anos e anos, a gente sabe por princípios da palavra de Deus, a gente sabe por treinamento. Vai por aqui, a pessoa não vai. Sabe por quê? Porque ela não se rendeu. Não adianta. Outro dia eu tive uma discussão com uma pessoa que, quando eu comecei a conversar com ela, sabe o que eu fiz? Falei para ela: fala. Porque tudo que eu dissesse, ela resistiria. Não adianta nada eu falar. Eu falei: então tá bom, fala aí, o que é? Eu falei: tá legal, ótimo. Vamos orar então. Por quê? Porque o coração dela estava fechado por uma outra direção. Se você não se rende, se você não diz: olha, eu me rendo, não adianta, não adianta. Aqui, a partir do verso 5, verso 6, quando ele diz assim: nessa cidade mora um homem, a coisa começa a mudar, mas começa a mudar porque no verso 5 houve uma rendição. Sem rendição é tempo perdido. Por isso que é importante a leitura da palavra, por isso que é importante você fazer devocional, por isso que é importante você orar. Por quê? Porque você está com o coração aberto a receber uma palavra diferente do que você gostaria. Ou você está, quando você está rendido, passou pela rendição, passou para o momento de humildade, você recebe uma direção de Deus e você aceita essa direção, porque você está com o coração aberto. Quando o Saul disse: olha, estou desistindo, estou cansado, minha força, vamos embora para casa. O cara falou: tem um cara aqui. Mas ele só falou aquilo porque agora sim eu me rendo. Deixa eu falar uma coisa para você: terça-feira é o melhor dia da semana. Terça-feira é o melhor dia da semana. Por quê? Culto de milagre, culto da fé. Culto da fé, culto da fé, culto da fé, culto de milagre, culto que aqui a gente rasga a palavra de uma forma. Não, mas deixa eu falar uma coisa para você entrar aqui nesse. Vou botar em condições agora, impor condições para você entrar aqui nesse culto. Primeiro, você tem que deixar do lado de fora sua riqueza, sua influência e o seu poder. Porque quando você entra sem riqueza, eu sei, não, eu não acho assim. Aí não tem como Deus mover na tua vida. Deus só pode mover na tua vida quando você diz assim: eu me rendo. Mas a tua riqueza, fica lá fora. Mas a tua influência, deixa para lá, tá lá fora. Mas você é poderoso. Não. Você tem tantos títulos. Não, fica lá fora. Eu estou aqui com o coração aberto, eu estou aqui com o coração disponível para ouvir a palavra. Eu deixo lá fora a minha força, a minha riqueza, a minha influência. E na palavra 6 fala assim: tem um homem de Deus. Se tem um homem de Deus, tem uma palavra profética
que só funciona quando temos um coração quebrantado. Vou repetir. Uma palavra profética só funciona quando nós temos um coração quebrantado. Uma palavra profética só funciona quando nós temos um coração arrependido. Uma palavra profética, ela só encontra espaço quando você permite isso. Quando você diz, sim, eu quero receber uma palavra, que não, de repente, é diferente do que você pode imaginar. Aqui ele está dizendo assim, tem um homem de Deus aí que funciona. É impressionante, o que ele diz, realiza. Ele é uma coisa impressionante. Nós ouvimos a voz de Deus quando temos um coração quebrantado. Nós ouvimos a voz de Deus quando temos um coração vazio. Aqui mora o X da questão. Quando eu tenho um coração vazio, coração quebrantado. Quando eu estou dizendo, não, vou ouvir. É para perdoar? Eu vou perdoar. É para perdoar? Eu vou perdoar. É para perdoar? Eu vou perdoar. É para não fazer mais isso? Então eu não vou fazer mais isso. Eu vou cumprir. Por quê? Coração quebrantado, coração vazio. A palavra profética só funciona quando nós temos um coração quebrantado. Se você deixa lá fora sua riqueza, sua influência, sua força, lá fora, meu querido, fique certo de alguma coisa, algo vai acontecer na sua vida. E é hoje. Vai acontecer, algo vai acontecer na sua vida. Mas para isso você tem que dizer assim, eu me rendo. Eu me rendo. Eu quero ouvir a voz de Deus. Eu não quero ouvir a minha voz. Eu quero ouvir a voz de Deus. Eu não quero ouvir as minhas preocupações. Eu não quero ouvir as minhas necessidades, que eu tenho sempre necessidades. Eu quero ouvir a voz de Deus. Eu quero ouvir a voz de Deus. Agora, deixa eu contar uma coisa para você. Quando Saul procura Samuel, a primeira coisa que Samuel faz é subir o monte para fazer uma oferta. Se você preste atenção, no verso 7. Saúl disse ao seu servo, se formos, o que poderemos dar? A comida dos nossos sacos de viagem acabou, não temos nenhum presente para levar ao homem de Deus. O que temos para oferecer? 8. O servo respondeu, temos 3 gramas de prata. Darei isto ao homem de Deus, para que ele nos aponte o caminho a seguir. Aqui tem uma coisa importante para você aprender. A oferta é uma das coisas mais importantes em todas as situações da sua vida. Porque muitas vezes, quando nós nos desfazemos daquela oferta, é a oportunidade que Deus tem para falar com a gente, mover a vida da gente. Presta bem atenção, eu não estou comprando nada, eu estou ofertando. Tanto que Saul estava subindo para as ofertas, quando encontrou com... Samuel estava subindo para as ofertas, quando entrou com Saul e falou, vamos embora, vamos para a oferta. Uma das grandes características de um coração quebrantado é um coração doador. Um coração doador. É importante quando você caminha com Deus que você tenha isso em mente. Porque muitas vezes nós nos aproximamos para Deus 100% para receber e esquecemos de dar.
Coloca lá 1 Samuel 9, verso de número 15. Preste atenção. Nós temos um rapaz chamado Saul, o seu servo, que buscou o tempo todo as suas jumentas e não achava jumenta. Até o momento que ele se rendeu. Ele se rendeu. Então fala assim, verso 5. Fala assim, verso 5. Rendição. Fala assim, verso 6. Direção. Ou seja, no verso 5 ele se rendeu. No verso 6, o rapaz falou assim: peraí, nós nessa cidade aqui tem um homem de Deus. Direção. Depois da rendição vem a... Depois da rendição vem a... Tem crente aqui hoje? Tem? Depois da rendição vem a... Depois da rendição vem a... Pior coisa do mundo, meu irmão, é quando alguém não tem direção na sua vida. Direção, 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 direção. Existem, oh Deus, no verso do número 15, no dia anterior à chegada de Saul, o Senhor havia revelado isto a Samuel. Peraí, 15. Já estou acabando aqui. Amém. Podemos sentar aí, vocês podem sentar. Ou seja, Saul estava procurando a jumenta. Saul estava dormindo no relento. Saul estava dormindo na beira do deserto. Saul estava chateado. Saul estava... Então no dia anterior, Deus falou para Samuel, profeta. Deus falou para Samuel, profeta, o quê? Revelou para Samuel, profeta, o quê? 16. Amanhã, por volta desta hora, enviarei você um homem da terra de Benjamim. Unja-o como líder sobre Israel. O meu povo, ele libertará o meu povo das mãos dos filisteus. Atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. O que isso quer dizer, hein? Fala assim, você está preocupado hoje? Ontem, Deus já começou a levantar a solução para a sua vida. Ele estava preocupado. Essa palavra tem endereço hoje, gente. Essa palavra tem endereço hoje. Você está preocupado agora? Renda-se. Por quê? Porque ontem ele já começou a providenciar a solução para o que você está precisando. Olha só, preste atenção aí, você que gosta de Bíblia, olha só. Amanhã, por volta desta hora, enviarei você um homem da tribo da terra de Benjamim, que era Saul. Unja-o, unção, como líder sobre Israel. O meu povo, ele libertará o meu povo das mãos dos filisteus. Amém. Atentei para o meu povo, pois seu clamor chegou a mim. Olha só, preste atenção. Saul, o que você faz na vida? Eu crio jumenta. Profeta, o que Deus falou para você? Falou para mim, ungí-lo rei. Um dia ele procurava jumenta. E Deus já tinha tomado uma decisão: ungir Saul rei. Não será na força dele, não será na riqueza dele, não será na influência dele, será na unção de Deus. Essa palavra aqui tem endereço, é para você. Esquece, eu sei que você tem força, tem influência, tem riqueza, mas Deus está dizendo para você: hoje eu vou ungir tua vida. Eu vou ungir tua vida. E o que eu tenho para você é muito maior do que as tuas preocupações. Mas para isso você precisa receber. O que eu tenho para você é muito maior. As suas preocupações não fazem o menor sentido quando você descobre os grandes planos que Deus tem para a sua vida.
As suas preocupações não fazem sentido quando você sabe. Por isso que eu gosto de terça-feira. Terça-feira é o melhor dia da semana. Terça-feira, gente, deu vontade. Um dia desse eu vou sair voando por aqui. Eu fico tão cheio, assim, tão animado. Espírito Santo movendo, falando coisas na minha mente. Se eu bater asa que eu vou. A tua preocupação é menor do que o plano que Deus tem para você. Parece que você precisa se render. Para isso você precisa buscar essa unção. Coloca aí verso 20 para mim, verso 20. Olha só. Ó. Posso falar? KKKKK. Eu estou com vontade de rir de você. Olha as tuas preocupações. Ali, ó. Meu irmão, quantas jumentas que você perdeu há 3 dias, não se preocupe com elas, porque Deus já encontrou. Deus já devolveu a jumenta. E quem pertencerá? Tudo que é precioso de Israel, senão a você e a toda a sua família. Você está preocupado com jumenta e Deus está te ungindo rei. Você está preocupado com uma coisa pequena, uma preocupação, quanto que Deus tem? Muito mais. Ele tem muito mais para você. Deus está na frente. Aí, e o que você está preocupado com a jumenta? Já acharam a jumenta? Chega. Já achou a jumenta? Já resolveu o problema? Agora, o que Deus tem para você é muito precioso. Para você e a família do seu pai. Fala assim: eu recebo essa palavra. Por que você tem medo de se render? Quando você se rende a Ele, fala assim: Senhor, não quero na minha força, não quero na minha influência, não quero na minha riqueza. Não quero, eu quero na sua unção. Eu quero a tua unção. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem bênçãos retidas no céu que estão esperando a sua rendição. Tem bênçãos retidas no céu esperando a sua dependência. Eu dependo de Deus. Verso 1 e 2, você conhece Saul. Joga lá 1 Samuel 9, 1 e 2, rapidinho, companheiro, rapidinho. Havia um homem em Benjamim, rico, influente, chamado Quis, filho de Abiel, neto de Zerubbabel, neto de Triã. 2. Tinha um filho chamado Saul, jovem de boa aparência, sem igual, entre os israelitas, os mais altos batiam nos seus ombros. Olha o poderoso aí, olha o poderoso. Esse poder dele não adiantou nada. Não serviu nem para achar jumenta. Mas agora Deus fala assim: se rendeu? Desistiu? Eu vou ungir sua vida. Eu tenho um projeto para você. Antes de você pensar, tem uma bênção, tem uma prateleira no céu com teu nome. Sabe aqueles negócios do Mercado Livre que você recebe assim empacotado, vem seu nome direitinho? Tem pacotes de bênção no céu para você, esperando a sua rendição, esperando a sua dependência total de Deus. Está esperando? Estou esperando. Pronto. Você está pronto para receber uma unção nova? Você está pronto para receber uma unção nova? Você está pronto para receber honra? Você está pronto para receber? Coloca Tiago 4,10 aí, amigo. Pula aí, Tiago 4,10. Eu queria pedir, eu vou orar com vocês agora. Eu sinto muito que o pessoal de casa está perdendo essa reunião aqui, né? O pessoal de casa está perdendo essa reunião aqui. Está perdendo.
podia estar aqui agora. Nós vamos ungir vocês, uma nova unção. Essa unção que Deus tem preparado para você. A unção, qual é a unção? O que Deus tem para você é muito maior. O que Deus tem para você é muito melhor. O que Deus tem para você é muito melhor. O que Deus tem para você é muito melhor. O que Deus tem para você é um lugar muito mais alto do que a tua preocupação. Eu vou falar isso de novo, mas eu queria que você gritasse: glória a Deus, aleluia, recebo. Porque eu não quero apenas tocar a sua mente, a sua razão. Eu quero tocar o seu coração, o teu espírito. Eu quero que essa palavra entre como uma flecha dentro de você e transforme a sua vida completamente em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Eu sinto muito, pessoal de casa, mas eu vou terminar a reunião, eu vou orar com vocês agora. Mas eu gostaria que você estivesse aqui, participando desse culto. Terça-feira que vem, nós vamos ungir vocês de uma tal maneira. Por quê? Porque eu vou continuar essa palavra. Quem aqui quer ser ungido rei? Rainha, rei, rainha. Quem aqui quer ser ungido rei? Dá um grito aí, glória a Deus, aleluia. Fala assim: se Saul foi ungido rei, eu também posso. Eu também posso. Eu também posso. Eu também posso. Aleluia. Vou orar com vocês agora. Pessoal de casa, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a graça que não pergunta para você o que você fez, o que você deixou de fazer, mas graça porque derramou sangue precioso pela sua vida, o amor de Deus Pai que é apaixonado por você, a unção e a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós. Essa semana você vai ter uma semana com muita paz no coração. Paz no coração é importante. Paz com Deus, paz de Deus e paz com os homens. Essa semana você está invisível aos teus inimigos. Por quê? Por quê? Você está invisível porque você está coberto pelo sangue de Jesus. Essa igreja ora pela sua vida, ora pelo seu trabalho, ora pela sua família. Essa semana, porque você tem semeado na presença do Senhor, porque você tem semeado na presença do Senhor, Ele vai te dar uma colheita. Não escutei não, como é que vai ser a sua colheita?